Olá! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Curados para Curar e Empreender com Propósito, na visão de Provérbios. Gente, fala sério, o nosso episódio passado foi fantástico. Quantas direções o Senhor nos deu, né? Que nós temos que ter raízes, que nós não podemos viver de imagens do passado, viver de títulos que na verdade nem existem mais. E o Senhor também nos mostrou que a gente tem que ser o mesmo dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, porque de uma mesma fonte não jorram águas diferentes. E falar sobre isso, e falar também, e nós falamos muito também sobre a questão da sabedoria, ser sábios nas escolhas, nas atitudes, nas pessoas com quem a gente coloca para caminhar junto com a gente. Mas hoje a gente quer refletir sobre Provérbios 6. Mas antes, vamos deixar a Juliana e o pastor Alessandro falar um oizinho para todo mundo, tá bom? E aí, pastor? Juliana? Nós aqui outra vez. Oba! Que Deus abençoe, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de sabedoria, que o Senhor possa nos dirigir e nos ensinar e ministrar a nossa vida nessa tarde. Amém. É sempre um prazer estar aqui, compartilhar a palavra de Deus. Parece que a gente está na sala de casa, né? Conversando, batendo um papo, é muito bom. Você sabe, Juliana, que muita gente fala isso pra gente, fala assim, gente, vocês começam a contar umas histórias, porque às vezes a gente dava, quando eu ficava fazendo com as meninas, tinha uma hora que a gente ria da nossa cara, sabe? A gente começava a rir uma da outra, assim, elas começavam a contar uma história e a gente ficava rindo. Um dia, pastor, eu falei assim, gente, em 25 anos eu já quebrei 3 vezes. Aí a Regina falou assim, eu já perdi até a conta. Aí a gente ria, sabe? Aí a Rubinita só tem 8 anos de empresa. Ela falava assim, eu ainda não quebrei. Falei, mas, Rubinita, vamos aprender para que isso não aconteça com você. Porque a gente às vezes erra em coisas bobas. Sabe, você sabe o que destrói às vezes o empreendimento? Não são as coisas grandes, são as coisas bobas, detalhes bobos que você não percebe. Aí a gente vai para a Bíblia, né? A Bíblia fala que temos que tomar cuidado não é com as grandes raposas, é com os filhotes de raposas. São detalhes. E a bênção de Deus se manifesta em detalhes. A excelência de Deus se manifesta em detalhes. Sim. É interessante falar isso, porque existem 2 formas de aprendermos. Com os erros dos outros, e aí nós seguimos um outro caminho para não errar, ou com os nossos próprios erros. E se a gente conseguir aprender com o erro do outro, a gente se poupa. E isso é muito bom, né? A gente encurta processos, exatamente, né? Exatamente. É bem assim mesmo, né? Então, eu falo sempre que o inteligente aprende com o seu erro. O sábio aprende com o erro do outro. Sim. Verdade. Essa troca de experiência é muito boa, justamente para você falar, opa, a minha amiga errou aqui, então por aqui não é um bom caminho, vamos para o outro. Graças a Deus, né? Graças a Deus pelo Curados para Curar, graças a Deus, porque nós temos essas ferramentas de sabedoria que pode inspirar pessoas a trilhar um caminho diferente, né? Você sabe que o Curados para Curar, eu vejo assim, quando a gente passa alguns processos e a gente consegue superar aquilo com Deus, a gente cria uma autoridade naquele assunto. E quando alguém vem falar alguma coisa e que você já viveu aquilo, você fala, peraí, eu já estive neste lugar. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Mas olha, eu fiz desse jeito, comigo deu certo. Olha, Será que se você fizer também não vai ser bom para você, né? E pastor, olha, gente, uma coisa que eu achei que eu fiquei muito feliz. Quando a gente teve a entrevista lá da TV Diário do Jornal, a gente o tempo todo falou de Deus. Aí eu falei assim, será que eles vão cortar essas partes que a gente falava de Deus? Mas aí depois o Espírito Santo falou assim, se eles cortarem tudo que vocês falaram de Deus, não vai ter reportagem, porque tudo a gente falava Deus, Deus, Deus. E quando a moça me pediu para ler uma parte do livro, e essa parte falava sobre fé. E aí eu comecei a ler aquele texto falando de fé, mostrando que fé é acreditar no invisível, né? E mesmo olhando, às vezes tendo medo, mas você dá passo, você fala, não, o Senhor me falou, o Senhor vai cumprir, eu não vou parar no meio do caminho, né? E quando aquilo passou na televisão e rede nacional, eu falei, Deus, é o seu nome sendo glorificado. Glória a Deus. Através das histórias, né, de pessoas que não desistiram, pessoas que falaram assim, não, eu posso até não conseguir, eu posso até não ter força, mas quem está comigo pode. Então, preferiu acreditar, né? Tem uma frase que é bem coach, né? Mas eu acho que cabe bem.
O vencedor é aquele que não se permitiu desistir. Sim. Porque, assim, eu ouvi também uma frase assim: fracassado é aquele que desiste. É. Porque se ele não desistir, ele vai conquistar. É difícil. Ele bate, mas uma hora aquela porta se abre. Empreender é uma arte. É difícil. Mas a fé nunca deixou as coisas fáceis. A fé permite que a gente viva os milagres de Deus, transforma o milagre em possibilidades. Sim. Acho que esse é o nosso foco. Lê o texto bíblico pra gente. Vamos ler. Né? Então vamos lá. Ó. Provérbios 6, advertências contra a insensatez. Aí aqui fala eu acho fantástico essa parte. Está até sublinhada aqui na minha Bíblia. Ó. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Você sabe o que me faz refletir isso aqui? Vou dar um exemplo. A gente que trabalha com comércio, né? Eu trabalho com roupas. Quando chega outubro, novembro, dezembro, o nosso movimento ele dá aquele upgrade, né? Por causa de final de ano, das festas. Mas quando é janeiro, fevereiro, aí o pessoal tá viajando, então o movimento cai. Então o empreendedor aqui ele tem que ser igual essa formiga, né? Ele tem que armazenar. Porque ele fala assim, peraí, novembro eu vou vender bem, dezembro eu vou vender bem, nossa, né? Vou vender o dobro, vou vender mais. Mas em janeiro? E fevereiro? Né? Não tem aquele ditado falar, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval? Para isso tem ferramentas, né, da gestão financeira, que é, por exemplo, a ferramenta dos 20%, né, de um quinto, né, que você vai investir, você vai ver isso. E isso é uma coisa que eu vejo que muitos empreendedores, eles não conseguem pensar. Então, tudo que ele ganha, nem tudo é para você gastar. Tem coisas que é para você guardar, porque a criança, o imaturo, faz o que quer. O maduro faz o que precisa ser feito. E quantas vezes você não teve que cortar na carne querendo usar aquele dinheiro, mas fala, pô, peraí, janeiro tá chegando, o dia mal vai chegar, sim, então vou me preparar para isso. Eu lembro que o bispo, pouco antes, eu não sei se você lembra dessa história, um pouco antes da pandemia, Deus revelou para ele uma ministração que era para a gente abrir celeiros novos. Era para a gente estocar em celeiros. E logo depois, alguns meses depois, teve, infelizmente, o advento da pandemia. E quem tinha ouvido a palavra que foi liberada e guardado em celeiros, cara, ele conseguiu viver de uma forma não tranquila, mas uma forma menos agressiva. Porque nós vemos pessoas muito inteligentes e pouco sábias. Uma outra frase que eu gosto muito é: a inteligência é saber que tomate é fruta. A sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa entender. Quando Deus chama José lá no Egito, Deus dá um sonho para Faraó e ele faz uma coisa. Ele guarda 20, ele guarda uma parte, né, dos cereais para a semana, pro tempo mau, para as vacas magras, né? Então, o que a Bíblia nos ensina? Primeiro, entenda, tudo é passageiro. Infelizmente, até o dia bom. Sim. A gente fala, não, o dia mal passa, mas o dia bom também. Então, a temporada de vendas altas tá chegando, glória a Deus, mas ela vai passar. Vai passar. E aí a gente tem que entender isso e usar de sabedoria para poupar, investir, porque outra coisa que eu tenho aprendido, uma pessoa próspera, uma pessoa que vamos dizer que tem posses, ela aprendeu a multiplicar o dinheiro e não apenas a guardar dinheiro, que é uma coisa muito diferente. Guardar dinheiro é você pegar daquele rendimento e colocar numa aplicação de baixo risco, sei lá, uma poupança, alguma coisa você vai colocar. Isso, você guardou o dinheiro. Aplicar e multiplicar o dinheiro, aí você vai para trade, você vai para outras formas de você aumentar, e que a gente possa buscar no Senhor estratégias para a gente multiplicar o dinheiro, ao ponto dele trabalhar para a gente.
Eu fiz umas contas, eu tenho um gap ali financeiro que eu preciso sanar, resolver para viver de renda. E eu vou buscar isso. Então você tem um planejamento. A primeira coisa, né, que a gente entende é o sonho. Um sonho sem ação vira devaneio. Utopia, né? Utopia. Eu tenho o sonho de construir uma casa. Eu tenho o sonho de comprar uma casa nova. Você está guardando dinheiro? Não, então você nunca vai comprar uma casa. Para. Você tem que entender, mas Deus me ajuda. Não, não. A Bíblia fala que o homem que vai construir uma torre antes deve sentar, verificar a possibilidade para terminar a construção, para que não pare na metade e seja motivo de zombamentos, né? De risadas, de coisas que vai trazer frustração. Porque o que a gente vê hoje? A diferença da fé e insensatez. Então, por exemplo, a gente estava conversando a formiga. Ela não precisa, ela tem que entender que o inverno vai chegar. O inverno tá vindo. E o que você tá fazendo? Você tá comendo tudo que você tem. Você vai passar fome. Você tem um negócio que a gente tem que entender, Leia. Eu tô brigando muito sobre isso, que é autorresponsabilidade. Eu, como pastor, vivi muito o inverso disso. Pessoas perguntando para mim o que elas tinham que fazer. E aí eu aprendi, graças a Deus pela nossa igreja, não contamine o ambiente com a sua opinião. A minha opinião eu guardo para mim e para minha família. Num atendimento eu vou usar a palavra de Deus e o direcionamento que Deus nos deu pela palavra. Então, eu não posso chegar e as pessoas chegam lá, o que eu vou fazer? Você acha que eu vendo isso, compro aquilo, eu vou investir nisso? Não, não. Cada um é responsável por si. A Bíblia a gente aprende e coloca em prática. Uma frase que eu gosto muito, uma pergunta na verdade, é qual a parte da Bíblia que funciona para você? É aquela que você acredita e pratica. Porque se a gente ouve a palavra e não pratica, seremos comparados com o homem que construiu a casa, como falamos no último episódio, na areia. Construir na areia é você fazer de qualquer jeito. É você não colocar em prática os princípios que a Bíblia ensina. E aí, o dia mau chega para pessoas boas. E tem um grupo de pessoas que infelizmente acreditam que aceitando Jesus, a vida dela vai ser mil maravilhas. E não vai, Léia. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Não vai. Porque a Bíblia, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então nem sempre a gente vai estar tudo bem. Mas o importante não é o que acontece com a gente. É como a gente reage com aquilo que aconteceu com a gente. Como a gente reage no dia mal, né? Sim, eu falo isso, que a Juliana, ela me inspira muito nisso. E por onde eu for, eu vou falar sobre isso. Ela foi sequestrada, né? Eu lembro. E ela colocaram por 4... A gente estava conversando isso ontem, né? Por 4 horas, ela estava debaixo da mira de uma arma. A minha vontade não foi nada cristã. A minha vontade era que a polícia achasse, que a polícia fizesse o trabalho dela. E se tivesse ocorrido alguma coisa, ela saindo ilesa, para mim estava bom. O meu coração de marido estava preocupado com ela. Eu reagi de uma forma natural. Ela não. Ela agiu de uma forma sobrenatural. Muito espiritual. Que até quando eu lembro, me irrita um pouco. Porque ela falou pro rapaz aceitar Jesus. O cara tava com a arma apontada para ela e ela falou assim: essa não é vida para você. Você pode ter uma vida diferente em Jesus Cristo. Eu não te condeno. Tinha uma arma apontada para ela e ela falando pro cara: eu não te condeno. Só Jesus pode fazer isso. Fazer essa paz, né? Sim. E quando ela orava, aí eu vou deixar, conta você. Conta um pouquinho. Como foi? Vamos contar pro pessoal um pouco disso que aconteceu com você. Então, eu estava chegando em casa, apertei o botão para o portão subir, eu percebi que 2 carros passaram na minha frente e um travou a entrada da minha casa. E aí logo eu percebi que se tratava de um assalto porque o passageiro desceu com arma. E eu tentei fazer o balão para voltar no desespero, parei bem no meio da rua, não ia, nem parou o carro ali. O bandido, por um tempo, ele percebeu que eu ia fugir e voltou pro carro, mas ele também percebeu que eu me atrapalhei. Aí ele voltou pro meu carro, e aí ele me abordou e falou: olha,
é um assalto, a gente não é bicho, foi a palavra que ele falou, a gente só quer dinheiro. O carro tem seguro? Eu, crente, não sei mentir. Tem, falei, tem, o carro tem seguro. A segunda pergunta que ele falou é: você tem alguém do crime na família? Eu também não tenho ninguém do crime na família. Eu sei que se eu tivesse mentido naquela hora, talvez eu me livraria. Mas eu sou crente, eu não vou mentir, mesmo em meio a perigo. E aí eu falei, não tenho ninguém no crime. Ele falou, então vamos com a gente vai te levar pra passear. E aí me colocaram atrás, no passageiro do carro, pedindo que daquele momento eu não olhasse mais para cima, e me levaram, né? Depois descobri que era um bairro aqui de Suzano, me levaram para esse bairro, pegaram meu celular e começaram a fazer transações pelo celular. Só que nisso, o meu caminho, eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu tento abrir a porta e me jogar? O que eu faço? Grito, bato, olho para cima, olho para eles, o que eu faço? E eu falei, Espírito Santo, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. E o Espírito Santo falou, fica quieta, só fica quieta. E naquela hora, assim, essas 4 horas eu fiquei conversando com Deus. 4 horas? 4 horas, conversando com Deus o tempo inteiro. Eu falei, tá bom, Senhor, eu sei que se isso aconteceu foi porque o Senhor permitiu. Mas o que o Senhor quer de mim agora? E nesse dia, olha só como é importante a gente ter nossos devocionais diários, né? Nesse dia, pela manhã, o meu devocional tinha sido Mateus 7. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. E era o que vinha na minha mente, aquilo que eu tinha lido no dia. E aí Deus falou, fala do meu amor para eles. E aí eu falei, tá, então deixa eu, né, não vou falar aqui do nada, deixa eu ter uma oportunidade. E aí teve uma hora que um deles falando assim, olha, esse é o nosso corre, você tem o seu trabalho, esse é o nosso trabalho. Aí foi a hora que eu falei, não, eu não julgo vocês. Na hora eu fiz um silêncio, tinha 3 comigo no carro, e tinha mais 2 carros que estavam também com eles. Aí eles pararam, eu falei, eu não julgo vocês. Do mesmo jeito que eu tenho erros, que eu tenho pecados, vocês também têm. E do mesmo jeito que Jesus me ama, Jesus também ama vocês. E aí os 3 ficaram assim, parados. E aí foi a primeira deixa que eu encontrei. Aí fiquei quieta depois disso. Aí mais pra frente, quando eles pararam no local, começaram a fazer... Teve uma hora que ficou só eu, o que era chamado de motorista, e o que ficava armado do meu lado. E aí eu falei pra eles, olha... eu sei que Jesus ama vocês. Vocês não precisam, né, ficar nessa vida. Vocês não querem Jesus para a vida de vocês? Falei para eles. Aí eles falaram assim, como assim? Aí eu falei, ter Jesus, não tô falando pra você ir para uma igreja, não tô falando para você colocar uma Bíblia embaixo do braço, tô falando para ter alguém que te instrua, que te mostre o que você deve fazer, um amigo. E nisso, na verdade, só tinha um, só o que estava do meu lado. Não, só o motorista, o que estava do meu lado tinha saído. Aí ele falou assim, eu quero. Eu falei assim, você faz uma oração comigo? Aí ele falou, faço. Eu falei assim, então eu vou orar e você repete? Tia, não vou orar, não vou falar não. Eu falei assim, então você fala no seu coração, não precisa dizer. E tá bom. E eu fiz uma oração ali de entrega a Jesus, sabe? Pedindo para que Deus cuidasse dele, para que Deus mostrasse a verdade para ele, o caminho que ele deveria seguir. Só que antes disso, eu também já tinha feito uma oração com ele e com o que estava do meu lado, por todos, eu comecei a orar por todos. Pedi para Deus visitar o que estava comandando, que tinha um chefe, o que estava mexendo no celular, que Deus direcionasse, mostrasse a verdade para eles, que eles encontrassem um caminho, sabe? E aí eu fiz essas 2 orações. Essa última foi só com o motorista, que foi essa que eu entendi que ele estava entregando a vida dele para Cristo naquele momento. E aí depois disso tentaram me levar para um cativeiro. Não conseguiram. Nisso a igreja já estava em oração, porque até hoje a gente não sabe, mas alguém pegou a foto do nosso carro, pegou a minha foto e disparou na rede social. Porque assim que o Alessandro percebeu quando eu cheguei em casa, ele já acionou as pessoas, já foi na polícia, já percebeu que tinha alguma coisa diferente, algo estranho acontecendo. E aí o que aconteceu? Também no carro, eu falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não sei o que vai ser aqui. Eu não sei se hoje é meu último dia. E eu falei para ele, Deus, se hoje for meu último dia, eu sei que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Se hoje for o meu último dia, eu aceito. Mas se não for, eu sei que o Senhor vai me livrar. E aí Deus, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Falou, filha, você é minha. Um dia você vai morrer. Mas não vai ser assim toda furada numa vala que a sua família vai te encontrar, porque você é minha. E aí eu falei, então me livra. Aí eu ficava assim pensando que Deus poderia, sei lá, me fazer flutuar, cegar eles. Alguma coisa Deus podia fazer no momento, sabe? Para que o milagre acontecesse e eu conseguisse me livrar. E aí no fim de tudo tentaram me levar para um cativeiro. Nesse período,
eu creio que a igreja estava em oração, muitas pessoas intercedendo por mim, eles não conseguiam contato com a dona do cativeiro e nem com o líder do grupo. Tentavam e não conseguiam contato. E aí eles ficaram sem saber o que fazer, porque não conseguiam ir pro cativeiro porque a dona não estava lá, não sabiam se tinham que voltar e iam levar bronca comigo e voltar comigo. Aí teve uma hora que conseguiram falar com o chefe, e o chefe falou assim: olha, nós terminamos por aqui, empacota no carro. Foi essa a frase que eles falaram: empacota no carro. Aí o moço: você vai me matar, eu tenho 2 filhas, não me mata não. Aí ele: não, a gente não vai te matar. E eu: meu Deus. Aí eu falei: Senhor, eu confio no que o Senhor me disse. O Senhor me disse que não vai ser assim que eu vou morrer. Então eu vou esperar o final dessa história. E aí eles pegaram e falaram assim: ó, a gente vai te deixar na sua casa. A gente vai te deixar na sua quebrada. Eles falaram assim: a gente vai te deixar na sua quebrada. Você tem algum dinheiro aí? Eu falei: não, vocês levaram tudo. Aí ele: então a gente vai te deixar lá perto. E aí eu falei: eles não vão me deixar perto da minha casa, não é possível. Eles não sabem que meu marido tá me procurando, eles não sabem que deve estar todo mundo atrás de mim. Aí eu falei, fiquei quieta, né? Eu falei: acho que eles vão... Até pensei, vão me levar para algum lugar, o que vão fazer comigo? Mas aí eu percebi que eles realmente estavam indo em direção à minha casa. Para onde eles estavam me levando, não sabia até então, mas eles estavam indo em direção ao meu bairro. E aí passaram, subiram o viaduto, chegaram perto da minha casa, me deixaram duas quadras depois da minha casa. Isso já era mais de meia-noite, me abordaram às 8. Foi assim que eu cheguei em casa. Então essa foi a minha experiência. E assim, hoje a gente entende que Deus permitiu porque isso nos amadureceu muito. Me amadureceu como pessoa, como a experiência que eu tive com o Espírito Santo ali naquele banco do carro, sabe? Como a forma como eu ouvi ele tão claramente, sabe? E ter a certeza que ele cuida da gente, sabe? O bispo sempre fala, né, que tem situações que ele nos livra, tem situações que ele nos poupa, tem situação que ele passa conosco, né? E nessa situação ele passou comigo. Do primeiro ao último minuto ele passou comigo. Deus precisava entrar com salvação e usou você como instrumento. Exatamente. E foi assim. E foi assim, bem resumidamente, né? Que a história é bem mais ampla, mas foi assim. E essa foi uma experiência que eu tive e que hoje eu posso contar, sabe? Hoje eu entendo tanto a experiência que eu tive com o Espírito Santo e poder falar para as outras pessoas: olha, mesmo em meio a tamanha dificuldade, a gente deve continuar confiando em Deus e que Ele cuida da gente. Foi isso. Que coisa, né? Foi forte, né? Foi forte. Eu, nesse dia, foi muito louco porque ela estava viva, mas eu não sabia disso. Eu sabia que eu estava viva, ele não sabia. Então foi uma coisa muito difícil, porque a gente estava saindo da pandemia, estava começando a flexibilizar a pandemia, e a Ana Júlia tinha ido no cinema com os amigos da igreja, assistir um filme que eu não lembro qual era, e ela falou pra mim: eu entrava em aula acho que 5 e pouco e saía às 10. E aí eu falei: ó, vai lá, passa, compra frango frito e traz pra gente jantar, tá bom. E aí, beleza, tô dando aula. Aí a Laís, quando deu umas 8h20, a Laís gritou, faz bastante tempo já: papai, eu tô com medo do escuro. Aí eu abri o escritório e falei assim: com medo do escuro? Cadê a mamãe? A mamãe não chegou ainda. Quando ela falou isso, eu percebi que tinha algum problema. Porque a Juliana, qual que foi a educação que eu tive e o que eu passei na minha família? Eu quero saber aonde tá quando volta, com quem tá. Então a gente tinha combinado uma coisa: ela não ia mudar isso se não tivesse. Sem avisar. Ela não iria pra casa da mãe dela sem me avisar, porque ela sabe que eu ia ficar preocupado. E aí, eu cheguei na delegacia, a moça da delegacia olhou pra mim e falou: só faltou falar pra mim assim: a sua mulher tá te traindo. Ela começou a falar, eu falei: não é, ela não tá. E aí a Laís estava chorando de fome. Aí eu liguei pra irmã dela. Quando eu cheguei em casa, a irmã dela já estava em casa, abrimos, ficamos lá. E aí eu falei pro meu primo: me volta comigo pra delegacia. Quando eu voltei pra delegacia, eu falei: não, agora eu quero que você pare tudo mesmo. Quero que você pare carro, quero que você pague conta, quero que você pare tudo, não quero que mexa mais em nada. Aí naquele momento ela começou a ligar e ela ainda falou pra mim assim: a sua esposa vai voltar e eu não vou tirar esse desbloqueio, você só vai conseguir desbloquear os dados dela amanhã. Eu falei: você faz o que você quiser. E aí o policial militar viu, e aí ele mudou a postura. Eu percebi no olhar dele que ele mudou a postura. Aí ele já passou pelo cupom, e aí já foi aquela movimentação toda. E aí que vem uma coisa que foi muito triste. Do nada,
antes dessa coisa triste, do nada, aparece o bispo do meu lado. Não sei quem avisou ele, eu não sei quem avisou. Eu não sei, a única coisa é que ele apareceu do meu lado, na delegacia. Aí o tenente Osório, que eu fiz amizade com ele depois, era aquele cara que eu falei pra todo mundo que botava respeito. Era uma noite fria, chuvosa, de maio. Ele tava com um sobretudo, ele tava com uma postura de polícia bem, pra mim, assustadora, assim, tipo assim, bem complicado. Ele chegou, quando eu olhei pra ele, ele falou assim: é verdade? Quando eu olhei no papel da mulher da escrivã, tava delegacia de homicídios. Leigo como sou, o que eu pensei? Mataram ela. Aí minha perna deu aquela estremecida. Aí ela percebeu e falou: não, calma, isso aqui é aqui. Ele falou: calma, nós não encontramos ela, eu quero saber que eu sou o chefe aqui dessa região, vou colocar os carros. E aí foi uma das piores sensações que eu tive, que ele falou: você tem acesso ao e-mail dela? Eu falei: tenho, em casa, no computador. Eu sou engenheiro da computação. Eu tenho mestrado, doutorado em engenharia. Eu sei usar computador. E eu parecia um analfabeto funcional, que eu abri o computador, eu parecia que eu nunca tinha visto um computador na vida. E aí o pessoal falava: tem o e-mail do celular. Eu falei: tem. Aí ela falava: onde tá? Eu falei: não sei, quem veio isso é a Juliana. Aí começaram a falar, e eu não sabia o que fazer. E nesse intermédio foi passando o tempo, e aí nós recebemos a ligação que ela tinha achado a casa da minha tia, e aí nós encontramos ela. Quando voltamos, aí ela voltou para casa, tava bem, e aí eu abri meu computador com ela do meu lado, já tinha todo mundo embora, tava só eu e ela na cozinha. Eu achei aonde todo o caminho que ela passou. Eu comecei a mandar foto pro Osório, pro tenente. Procura aqui. Em menos de 1 hora eles encontraram onde ela estava, encontraram o carro, encontraram tudo. E aí me ligaram, 3 horas da manhã, eu fui para esse bairro e peguei o carro de novo. 2 dias depois, eu achei as filmagens, eu consegui separar os carros, eu mandei pro tenente. Eles encontraram a quadrilha que tinham feito mais vítimas. Eu sei que foi um momento muito ruim, mas o importante não é tudo isso. Foi como ela reagiu sobre isso. Sim. Foi ser cristão. E aí o que a gente estava conversando no texto que você leu, ser cristão é fazer o certo quando não tem ninguém olhando. O ser cristão é fazer o certo ainda que o certo gere um certo desconforto. Ser cristão é você entender que quando você vai fazer alguma coisa para defraudar alguém, olha para cima. Porque pode estar no nosso entorno ninguém vendo, mas tem um. Sim. Que vê tudo, que ouve tudo e que sabe de todas as coisas. E aí ser cristão é você entender que Jesus Cristo está em todo lugar, tem todo o poder, ele é onipresente, onisciente, e aí você começa a perceber o quão falho nós somos. E aí a gente consegue entender da formiga, porque uma frase muito forte, isso, uma palavra muito forte, melhor dizendo, preguiçoso. Ser preguiçoso, a Bíblia fala assim, se você não trabalha, que não coma. A Bíblia fala: aquele que olha o vento nunca planta nada, aquele que olha a nuvem nunca vai colher nada. Ser preguiçoso hoje em dia, e como, sabe, é uma coisa comum. Hoje nós temos uma realidade, eu sou professor, uma realidade chamada nem. Você já ouviu falar isso? Não. É uma galera que nem trabalha nem estuda. São os nem. Isso está crescendo. Então nós estamos criando uma geração que não sabe o esforço de trabalhar e ter a alegria de conquistar. Por quê? Eu fico pensando qual tipo de pai que eu sou. Porque se eu falar para Laís e para Ana Júlia que a vida é fácil, eu tô mentindo, a vida não é fácil. Você falou para mim que está há 25 anos com a loja. Quantas dificuldades, quantas vezes você pensou parar? E você é resiliente ao ponto de vencer. Hoje,
É fácil falar da Leia Fashion. E há 20 anos atrás? Hoje você está num ponto estratégico da cidade. Quais os pontos que você passou até chegar nesse lugar? Então, são coisas que a gente entende que a preguiça de levantar e fazer alguma coisa nos impede de viver o plano de Deus. Eu tenho aprendido que o diabo não quer mais tirar o crente da igreja. Não, porque o crente está confortável lá dentro. Não. O diabo quer só distrair. Sim. Porque a distração tira você do timing de Deus. Deus, quando ele chega e você não tá naquilo... Eu falei esses dias pra minha filha. Ela falou, pai, eu perdi essa oportunidade. Eu falei, perdeu. Mas pai, Deus pode dar outra? Pode. Mas é uma nova oportunidade. Que essa oportunidade você perdeu. Então a gente tem que entender que a vida... A vida, eu acredito muito nisso, tá? A vida, ela é dividida em 3 pontos. Acho que eu falei sobre isso lá no culto. Ela é rápida, ela é passageira e ela é única. A gente não vai ter um outro dia para fazer esse podcast. Não. Esse episódio, não. Se eu falasse para você assim, ó, hoje eu não consigo, ia chegar outra pessoa, ia ter uma outra situação, porque essa oportunidade passou. Teria outras oportunidades, e acredito que teremos outras oportunidades, mas essa eu teria perdido. E a gente está vivendo como se a gente pudesse voltar atrás. Não. Você sabe que no o último episódio do nosso último podcast que a gente fez foi justamente essa palavra que o Senhor deu, da questão do tempo. A gente faz assim, às vezes tem uma coisa que a gente tem que fazer agora, você fala, não, eu faço daqui 5 minutos, mas daqui 5 minutos... Nunca mais. Nunca mais. Aquele tempo não volta mais. Não volta mais. E você falando aí, tem um versículo, não sei onde tá, mas me veio à memória, quem sabe você sabe. Fala assim, é melhor que você seja frio ou quente, porque se você for morno, eu vou vomitar você. Apocalipse. Então, quando você fala dessa questão do inimigo, que o diabo não quer tirar as pessoas dentro da igreja, é porque as pessoas estão vivendo isso em cima do muro mesmo, né? Ele não tá no mundo, ele não é frio, tá lá no mundo, mas também ele tá dentro da igreja, mas ele tá ali em cima do muro, né? Sim. Tem uma frase que nós ouvimos, não decidir já é uma decisão. Já é uma decisão. Então, Decidiu não fazer nada, né? Decidiu se omitir. É uma decisão. E tipo assim, hoje, o que você pode fazer para melhorar a sua empresa? Sim. Hoje, o que eu posso fazer para melhorar a minha? Eu estava mostrando para você, eu separei 4 pilares: koinonia, logos, querigma e diaconia. A minha empresa é confessional. Eu falo porque a empresa diz respeito a mim. Os funcionários que quiserem, os colaboradores, pertencer a querigma, tem que entender que a querigma representa o Alessandro. E numa das imersões que eu vivi na sede, eu não lembro quem foi, não lembro se foi, acho que foi o André Menezes, se não me engano. Floricultura? Ele falou assim, a sua empresa está onde você merece que ele esteja. Sim. E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tive uma crise existencial. Que eu fiquei, caramba, Deus está me dando a possibilidade de ter algo. E eu não estou refletindo ele. Aí eu orei e busquei essas palavras. A minha empresa chama Querigma, que é anúncio ou proclamação. Mas aí eu coloquei koinonia. Koinonia é comunhão. Logos é palavra de sabedoria. Diaconia é serviço com excelência. Aí eu escrevi uma frase que representa a empresa para mim. Vivemos a koinonia para que o Logos se torne querigma por meio da diaconia. Então, uma unidade que se revela a sabedoria e a transformação e propósito por meio da excelência do serviço. Então, isso é a nossa vocação. Sabe? A gente tem que trazer Jesus para o nosso empreendimento. Sim. Sabe? Esse sou eu. Isso sou eu, sabe? Eu penso isso. A empresa reflete a minha identidade. Quando eu falei que se batesse a meta ia sair, porque eu acredito que isso é o certo. Eu tenho aprendido que ninguém faz nada grande sozinho.
o que o bispo tem nos ensinado. Então eu sei que se eu chegar no patamar que eu quero, para chegar nesse patamar, eu preciso deles. E uma coisa que eu falei para eles, se eu ficar rico, eu não vou ficar rico sozinho. Não. Eu vou dividir com eles. Então, essa ideia, eles apaixonam pela visão. Então, se formar, mas vamos lá, voltando ao texto que você leu, que é muito bom. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Cara, o que a gente tá fazendo? O que a gente tá brigando? Eu tenho acompanhado o Emerson, um empresário da nossa igreja, que ele tá ampliando o salão dele. Esses dias ele e a esposa e os 2 filhos estavam pegando entulho e limpando o novo salão, o novo espaço. Eu falei, isso é ser empreendedor. É isso, é você mostrar que o seu coração tá ali, é você fazer aquilo, não mais por obrigação. Tem uma coisa que o bispo tá pregando várias vezes, que é amor e obrigação. A gente não pode fazer nada por obrigação. É por amor. Deus não aceita nem o dízimo por obrigação. Não é isso. O dízimo, que é alguma coisa que muitas pessoas reclamam, na maioria, acho que na sua totalidade, as pessoas que reclamam do dízimo normalmente são aquelas que não dão o dízimo. O dízimo não é para eu ser abençoado. Eu aprendi errado. Que era dar o dízimo para você ser abençoado. Se você não dá o dízimo, o migrador, o cortador, o devorador, não sei, um monte de dor vai vir para você, vai arrebentar com você. Mas não. O dízimo é o reconhecimento que eu já fui abençoado. E por ser abençoado por Deus, eu sei que eu não poderia com a minha força. Tem lugares, tem mesas que eu sento que não tem como. Sozinho não dá. Mas Deus me coloca lá. Eu participei de um processo, olha só, sozinho. Falei para meus amigos, vamos entrar. Eles falaram, vou perder tempo com isso não. A gente nunca vai conseguir. Eu entrei para um processo que chama Bolsa de Produtividade do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Ciência. Nós tivemos 6.000 contemplados no país inteiro. E eu fui um desses 6.000. Então, tipo assim, qual é a expressão de uma universidade particular no extremo de São Paulo, Zona Leste, ganhar? Não tem. Aí você acha que eu não vou agradecer a Deus? Sabe que eu falo muito isso pra Juliana. Deus, ele só vai mudar você de patamar, de nível, quando você entender a força que é um coração grato. A ingratidão, eu falo sempre que o esquecimento é o tempero da comida do ingrato. Porque ele esquece onde ele estava e o que Deus fez por ele. Eu tenho feito vários atendimentos e um desses eu estava ouvindo uma mulher falando e como meu coração doeu. Porque ela só falou que ela não tinha. Aí eu comecei a pontuar as coisas que ela tinha. Porque por naturalidade nós somos assim. A gente quer olhar a grama do vizinho, a gente quer olhar tudo que não falta, ou tudo que nos falta, mas a gente esquece que o Deus que nós servimos nos fez levantar hoje com fôlego de vida. Nós esquecemos que o Deus que nós servimos nos dá condição de sermos prósperos através do empreendimento, da CLT, que o Deus que nós servimos nos deu uma casa para chamar de lar, um carro para andar. Ele fez todas as coisas, ele tem nos abençoado, e a gente para e não consegue falar obrigado, Jesus. Você sabe que semana passada me aconteceu uma coisa tão assim que eu... Sabe quando você começa a chorar de gratidão? Fala, Deus, seu amor é tão grande que me constrange. Eu tinha ido para a imersão do André Menezes, que teve agora em outubro, lá em Alphaville. E eu fui. Aí na segunda-feira eu ia gravar o podcast, mas eu tava com cabelo de leão, assim, sabe? Falei, nossa, como que eu vou lá gravar o podcast com esse cabelo de leão, né? Aí eu marquei com um amigo meu para fazer uma escova às 7h30 da manhã. Aí sabe tudo cronometrado, assim? Uhum. Aí fui lá, fiz a escova, saí de lá, era umas 10:50 e tava vindo pra cá pro podcast. Quando chegou em frente ao tenda, eu ali ouvindo o louvor e parece que o Espírito Santo falou comigo, vai tomar café na Santa Helena. Aí eu falei, é mesmo, tô com uma fome, eu vou lá na Santa Helena tomar um cafezinho, porque...
A moça vai chegar pra gente entrar ao vivo 10 horas, mas sempre chega 9h20, 9h25. Eu falei, agora é 8:55, 15 minutos, agora rapidinho tomo um café e volto pra ir pro podcast. Aí eu mudei a trajetória, em vez de eu entrar aqui na Rua Paraná, eu virei e entrei na rua ali do Luiz Arridaca, né? Chego na Suzan Pão pra tomar café, na Santa Helena pra tomar café, as mesas todas lotadas. Aí eu falei, como eu vou tomar um café muito rápido, eu vou tomar um café aqui nesse balcão. Aí entrei, fui andando, só tinha um lugar lá no fundo do balcão, que eu sento. A hora que eu olho para um lado, um conhecido meu, um amigo. Aí ele falou assim, nossa, fui no lançamento do livro, foi uma bênção, né? Aí eu falei assim, olha, quinta-feira nós vamos fazer a festa das crianças do projeto e você não quer ir lá? Você não disse que gosta de cozinhar? Vou fazer um churrasco para as crianças. Vai lá ser nosso churrasqueiro, porque eu sei que é um cara que gosta de fazer essas coisas. Ele falou, olha, eu vou ver minha agenda, né? Não sei se eu vou ter esse tempo. Eu falei, mas vê, se você tiver esse tempo, vai lá ser churrasqueiro pra gente lá na festa do projeto. Aí ele falou, eu vou ver. Aí eu tomei café bem rapidinho, assim, saí, cheguei, era umas 9h20, a moça já chegou na sequência, a gente conversou um pouco, e 10 horas a gente entrou ao vivo no podcast. Quando foi na quarta-feira, eu tô fazendo uma live lá na loja chamada Na Mesa com Jesus. Aí eu fiz a live, saí da live, fui um estudo bíblico que eu tô fazendo com o pastor. Tô lá no estudo bíblico, aí ele me liga, aí eu não atendi, aí acabou, liguei pra ele, ele atendeu, ele falou, e aí? Falei, tô aqui, tô indo pro Atacadão comprar as coisas lá de churrasco. Ele falou, não vá comprar as coisas de churrasco. Eu vou ser seu churrasqueiro e eu vou dar todo o churrasco. Olha aí. Meu, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, Deus, não é porque a gente, graças a Deus, a gente tinha o dinheiro pra comprar as coisas do churrasco, sabe? Mas foi um cuidado. Deus é Deus Um de detalhes, amor. né? Eu falei, nossa, Deus. Sabe quando eu comecei a chorar dentro do carro? Eu falei, Deus, que amor com a gente, que amor com as crianças do projeto, sabe? Que coisa, né? Aí ele falou, nossa, eu não podia perder essa oportunidade de ir lá fazer um churrasco para as crianças e passar amanhã, o dia lá, passar amanhã com as crianças. Gente, aí ele falou, não, tem um amigo meu que tem uma costelaria. E o meu amigo vai temperar tudo, vai mandar tudo quentinho no isopor. Meu, Alessandro, nós chegamos lá. Aí eu liguei para ele na quinta de manhã para passar todo o endereço, passar tudo. Ele falou, tô aqui com ele, tá terminando de finalizar o frango, a linguiça, tá terminando de finalizar. Daqui a pouco tô chegando por aí. Aí eu falei, vou deixar a brasa quentinha já para quando você chegar, né? Ele falou, não, deixa tudo aí. Porque... Meu, quando o cara chegou, que ele abriu aquele isopor, a molecada tava na piscina, mas aquele cheiro subiu. Tia do céu, o que é isso? Você quer matar a gente? Falei, meu Deus, que cuidado, sabe? Aquilo tudo pronto, tudo temperado, tudo, sabe? Tudo gostoso, tudo bonito. E aí ele só foi esquentando ali, fatiando bem gostoso. Já tava bem quentinho, né? Uhum. Deu aquela fatiada e foi colocando aquelas formas e mais formas assim. E a molecada tia. Aí levou maionese, levou vinagrete. Falou, não, eu vim aqui para servir. Falei, Deus, você me constrói. Não é, pastor Alessandro? Então você vê, aí por isso que eu aprendi. Quando às vezes acontecem algumas coisas que Deus muda o nosso caminho, a gente não entende por que ele mudou o nosso caminho. Sim. Eu, por exemplo, quando a Ju começa a contar a história do que aconteceu com ela, o Senhor tinha que escolher uma soldada para fazer aquilo. E ela foi a soldada escolhida. O Senhor tinha que entrar com salvação. E o Senhor escolheu ela para entrar com salvação. Mas é aquilo, todo momento falando, eu tô cuidando, eu tô fazendo, fica calma, eu tô no controle, né? Sim. E é difícil, a gente viver essas situações é difícil. Ter a sensibilidade para entender o que o Espírito Santo quer te falar, te direcionar. Por exemplo, se você não tivesse mudado a sua rota, ido até a padaria... Eu não tinha encontrado com ele. Então, e com certeza foi o Espírito Santo que falou, vai por aqui, que eu tenho algo, sabe? E esse é um cuidado que a gente tem que ter dia a dia. Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim hoje? Vou por aqui, às vezes até com a roupa, coloco essa roupa, coloco aquela, sabe? Ter essa sensibilidade, buscar a direção em Deus para tudo, para as coisas grandes, para as grandes pequenas, mas para as coisas pequenas mas, também. Assim, porque Deus, eu falo que ele quer nos mimar, né?
Ele mima a gente, às vezes, em detalhes, em coisas pequenas. Você fala assim, nossa, Deus. Falava, nossa, Deus, a gente, graças a Deus, a gente tinha dinheiro para comprar um churrasco. Sim. Eu tava indo no mercado comprar, mas eu falei assim, não, filha, eu vou mandar para você, eu vou mandar tudo pronto, sabe? E a gente tava lá, foi muito assim, muito de Deus. Quando a gente chegou, tava meio friozinho assim, aí todo mundo fez, a gente orou, falou, Senhor, ó, essas crianças hoje, elas esperaram muito por esse dia, mas muito. E Deus, mesmo com esse friozinho, os meninos estão na piscina, Senhor, manda um solzinho só aqui, assim. De repente o tempo começou a abrir e veio aquele sol o dia inteiro. Foi fantástico aquilo, sabe? E lá nesse dia também aconteceu uma coisa que a gente tem que entender a dor do outro, né? O menino entrou na piscina e ele tava com short, mas ele tava sem cueca. Aí todo mundo veio falar assim, fulano tá sem cueca, como pode? Sabia que tinha piscina, não tá sem cueca, né? Aí eu falei assim, deixa eu lá conversar, né? Deixa eu ouvir a história da menina. Sim. Um menino de 11 anos, ele é autista. Aí eu cheguei, chamei ele no canto e falei, amigão, conta aí pra mim. Você saiu, acordou tarde, esqueceu de pôr a cueca. Não, tia, eu não tenho uma cueca mesmo. Falei, você não tem uma cueca? Ele falou, não, tia, eu não tenho uma cueca. Aí eu falei assim, mas homem não pode sair de casa sem cueca. E você é o quê? Eu sou um homem, tia. Falei, então, homem não pode sair sem cueca. Aí chamei o tio Naldo, falei, tio Naldo, vem cá. Vai ali comprar umas cuequinhas pra ele, né? Aí falei, seu Naldo, aproveita e compra um short pra ele também, que esse short dele aqui também, né? Não tá muito legal o seu short. Não, tia, mas era o único que eu tinha. Falei, tá bom. Aí seu Naldo foi lá, comprou as cuecas pra ele, voltou com o short, com as cuecas. Aí ele foi lá, colocou a cueca, chegou, veio mostrar, tia, eu sou um homem, eu tô de Que cueca. bonitinho. Eu sou um homem, tio, eu tô de graça. cueca. Falei, isso mesmo, você é um homem, você é de cueca, né? E hoje de manhã eu fui lá no projeto, né? E ele estuda de manhã, né? Aí ele chegou pra mim, tia, eu tô de cueca, eu sou um homem. Eu falei, nossa, que legal, né, que você tá. E aí, a gente pode pegar e crucificar a outra pessoa. Sim. Pô, mas como você vem sem cueca? Mas vai ouvir, por que aquilo? Tem uma experiência, infelizmente, eu tenho muitas histórias, tô ficando velho, né? Eu, então... Tem uma membro da nossa igreja, o nome dela é Delza. Eu chamo ela de tia Delza. Eu fui enviado há bastante tempo atrás como pastor auxiliar, ou auxiliar pastoral, melhor dizendo, da nossa igreja de Poá, quando ainda era na Vital Brasil. E a gente estava servindo lá, e igreja filha, começando, então os obreiros da sede tinham que fazer muita coisa. Eu liderava algumas áreas, inclusive os obreiros, né, que antes chamava obreiro no auxiliar. E a tia Delza faltou. E com uma petulância que somente a juventude gera. Eu cheguei nela e falei, caramba, tia, você faltou na escala sem avisar. Ela olhou para mim com uma voz calma, tranquila, e falou assim, pastorzinho, deixa eu te ensinar um negócio pra vida, pastorzinho. Quando uma pessoa de idade fala, deixa eu te ensinar uma coisa, já espera que é burdoada. Ela falou assim, quando você for perguntar, faz igual você fez, não. Eu passei mal, eu tava doente. Pergunta o que aconteceu que você não esteve aqui. Se preocupa com a ovelha antes de cobrar posição. Eu nunca mais, né, tratei alguém daquele jeito. E quando eu lembro, eu tenho vergonha. Eu não falo isso bem, não. Eu falo com vergonha. Mas precisava, porque a gente não olha para as pessoas como Jesus olha. A gente fala que a gente é crente, mas a gente erra tanto isso. A gente fala que a gente é cristão, que a gente erra tanto. E às vezes a gente faz isso com os nossos colaboradores, né? Sim. Às vezes filhos. você não entende que às vezes deixou um filho doente em casa, né? Esses dias o Luan, sempre o Luan, como eu disse, ele teve um bebezinho agora. Ele me chamou e falou, chefe. Um tempo atrás ele falou assim, alguém da família dele havia falecido. É um falecimento. Eu falei, some daqui. Só volta daqui uma semana.
Aí todo mundo ficou olhando, mas deixa ele. Deixa ele cuidar da parte mais importante que ele tem na vida, que é a família. E aí, hoje, todo mundo sabe isso. Então, eles até abusam um pouco de vez em quando. Falam, tô com um problema aqui. Eu falo, pode faltar, não tem problema. Porque na empresa, o que eu penso? O que é melhor? Ter um colaborador feliz, entendendo que eu me preocupo com a vida dele? Ou eu obrigar o cara a ficar no posto de trabalho e ele não desenvolver o que ele tem que fazer? Não. Porque eu não vou ter o que eu quero. Eu só vou ter a birra dele. Então, isso demorou um pouco. Mas você sabe, ó, ele pode até mentir para você. Mas a generosidade não diz respeito a ele, diz respeito a você. Exato. Eu falo sempre, o erro dele não justifica o meu. Não. Então, tipo assim, se ele vai fazer alguma coisa, eu falei isso ontem. Eu tava conversando sobre dízimo e sempre tem aquela conversa, me perguntam muito sobre isso, sobre as pessoas que administram mal o dízimo. Se eu falar que não existe, é leviano da minha parte. Existe. Mas eu falei, isso não é problema meu. Ele fazer, o erro dele não justifica o meu. A Bíblia fala para eu levar e honrar a Deus. Então eu vou levar, vou honrar a Deus. A parte dele, se ele fizer errado, é ele com Deus. Ele que vai se virar com Deus, não sou eu. O erro dele não justifica o meu. Mas é difícil você ensinar isso. E nessa situação do pessoal, eu tive um grande problema que eu tive que mandar um colaborador desligá-lo da empresa, mandar embora. Porque ele não entregava nada. Então, tipo assim, ele usava de má fé, ele usava, tipo assim, porque eu não cobro nem horário, eu não cobro. Mas aí, se você tem uma demanda para entregar, eu falo sempre, se eu falar para entregar o relatório às 3 horas, 10 horas da manhã tem que estar na minha mesa. Eu falo, se você entrega a demanda no prazo, já está atrasado, sempre entregue antes. E eles sabem disso. E todo mundo conhece, e ele não quis entregar, eu tive que mandar embora. E como é difícil. Mas eu sei que é pro bem. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que de vez em quando, Léa, a gente vai ter que cortar pessoas. Sim. É uma situação muito ruim, porque a gente tem um coração cristão. O bispo fala sempre que eu tenho um coração de pastor. Eu quero ajudar as pessoas, mas tem hora que não dá. A pessoa tem que querer se ajudar. Então, lá não é filantropia. O projeto é filantropia. Lá na Querigma, não. A gente trabalha por dinheiro também. Então, não vem falar para mim, não me ajuda. Não. Me ajuda a te ajudar. Então, chega no horário, cumpre as regras, faz o seu papel da melhor forma possível que vai dar tudo certo. Mas você sabe que eu já dispensei voluntário? Então. Já dispensei o voluntário, porque ele acha... Eu falo assim, a partir do momento que você fala eu vou ser voluntário, quer dizer que você também tem coisas a cumprir. Compromisso. Sim. Então eu falo assim, ó, né? você fala pra mim, eu vou ser voluntário, eu vou vir toda quinta-feira de manhã, eu vou estar aqui pra dar aula. Só que você marca o médico só na quinta. O raio sempre cai na quinta-feira e aí eu fico esperando você. E aí aí o que acontece? Sobrecarrega os outros, porque são 14 crianças, porque cada sala a gente coloca 14 por sala. São 14 crianças que eu vou ter que juntar com outro professor, eu vou ter que colocar outra pessoa para fazer. Então eu estou contando com você. Então, será que não é melhor você organizar a sua vida, depois quando você tiver de uma forma mais organizada, aí você volta. Mas nesse momento é melhor que você pare. E é difícil, né? Entra aquela questão de trabalhar para o homem como se fosse para o Senhor. Sim. Né? E a partir do momento que o colaborador e cada um de nós, a gente venha fazer dessa forma, tudo fica bom, fica leve. Né? Fazer como se fosse para Cristo da melhor forma possível. Não, e outra coisa, né? A gente tem que pensar assim, poxa, nós somos uma equipe. A minha equipe tem 9 colaboradores, por exemplo, na empresa de vocês. Se um não faz a parte dele, já é 10% ali da equipe, praticamente 12% já falhou. Fala assim, então o meu amigo vai ter que fazer o trabalho dele, vai ter que fazer o meu também. Exatamente. Não é? Então, assim, o trabalho em equipe, um tem que pensar sempre no outro, né? Porque se eu não fui e eu não avisei, alguém vai fazer o meu trabalho. Sim. O que não é certo. Você entendeu? E aí, um dia eu até brinquei, eu falei assim, ó, trabalhar num projeto social é assim. Quando eu vou ser cobrada, é um projeto social. Mas quando eu vou cobrar, é uma multinacional.
É exatamente dessa forma. Quando o direito é meu, nossa, mas aqui é um projeto social. Mas quando eu quero cobrar alguma coisa, mas isso aqui é uma multinacional. Sim. É bem difícil, né? Falando dos projetos, acho que eu falei para você, nessa viagem que eu fiz, eu conheci o pastor Nelson. E o pastor Nelson me fez entender um evangelho que eu não entendia muito bem. Não? Não. Porque ele tem uma igreja lá no Canadá, é muito diferente das igrejas daqui. Lá, por exemplo, a sublocação de templos, porque é muito caro. Então se aluga por hora. Então vem uma igreja, monta toda a sua estrutura, faz sua reunião, desmonta tudo, vai embora. É o templo. E nessa igreja, ele tem o que eles chamam lá de food bank, que é um banco de comida. O que ele faz? Ele vai, por exemplo, lá é Costco, aqui seria o Açaí, o Atacadão, e ele tem uma van que foi doada, e ele enche aquela van de comida. Ele enche. E ele vai em alguns... Aí na igreja dele, ele vai, descarrega toda aquela comida. As pessoas da redondeza vão lá, algumas coisas poucas são vendidas, mas tipo assim, eu vi um pacote de 20, 30 refrigerantes por $5. É uma coisa que não tem, é só para manter a igreja mesmo. Mas a maioria, ele expõe nas mesas e a pessoa chega e pega a necessidade dela. E ele tem abençoado a nossa igreja, e a nossa igreja também tem um food bank. Então a ICM Toronto tem um food bank. A gente atende de 5 a 15 pessoas por semana. E é uma coisa tão legal que aí o que sobra, por exemplo, sobrou pão, por exemplo. Ele sai, não importa, ele falou para mim, pode estar chovendo, fazendo sol ou nevando, que são as experiências dele lá. Ele vai nas pessoas, moradores em situação de rua, e alimenta as pessoas todos os dias. Ele permite uma igreja ir lá uma vez por semana, mas ele alimenta os pobres todos os dias. E aí o que eu fiz? Falei do projeto Filhos da Promessa. O que ele falou para mim? Eu quero aprender com vocês. E eu vou esperar para conversar com a minha liderança para ver a possibilidade dele enviar um missionário dele para aprender sobre o projeto para implantar lá. Legal. Porque o que eu falei lá, a Leia não dá só comida. Não. Embora sabemos que a comida é importante e o que você falou da roupa é essencial. Então, mas lá as mães aprendem uma profissão, os meninos aprendem uma profissão, eles têm uma comunhão e têm uma palavra de Deus. Então, eu vi algumas coisas lá que, embora eu estava num país de primeiro mundo, onde você tem o consumismo muito aflorado, muitas pessoas em situação de rua que a igreja toca. Então, não é o social, é levar Jesus, o amor e o cuidado de Jesus para as pessoas. Você sabe que lá quando a gente vai ficar de recesso, alguma coisa assim, eu pego tudo que tem no armário, coloco tudo em cima de uma mesona, assim, né? Aí a gente conta quantos tem. Aí eu vou e falo para eles assim, ó, cada um pode pegar um, se dá para pegar um, é um, se dá para pegar dois, é dois, três, é três. Conversem entre família, conversem entre os irmãos e vejam a necessidade da casa de vocês. E aí eles vão lá e falam assim, ó, aí combina com os irmãos, ó, então eu vou pegar um açúcar, um feijão e uma farinha. Você pega o arroz, o óleo e outra coisa. E entre eles vão montando uma cesta básica entre irmãos, sabe? E eles não pegam a mais, Alessandro. Então, mas é isso que é o bonito. Eles não pegam, eles vão lá, ó, tia, que às vezes quando a gente ganha uma doação de brinquedos, às vezes aí os brinquedos usados, vem novo, aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, vamos lá no fator sorte. Vou lá, escrevo a quantidade de criança, dou o papelzinho, cada um tira o número e eles montam a fila pelo número. Aí vai passando pela fila e vão escolhendo lá, os primeiros vão pegando e os outros vão indo. E eles já aprenderam isso. Ninguém chora, ninguém briga, ninguém fala nada. Fala, não, tudo bem. Eu não dei sorte, eu vou ser o 50. O meu irmão deu sorte, vai ser o número 1. Então, eles vão pegando. E a gente vai ensinando isso para eles, sabe? A questão da oração é fundamental, sabe? Hoje a Cláudia estava até lá orando com eles, e eles contando os testemunhos, sabe? As coisas que eles vivem, cantando hino. Nossa, quando eles começam a louvar de manhã, sabe? O céu desce naquele lugar, sabe?
A gente teve uma experiência quando foi no dia da... A gente fez um evento lá chamado Jardim das Mães. Gente, essa molecada começou a cantar, mas eles cantavam assim, com aquela unção. Eu falei, nossa, gente, aproveita agora, fala, porque o Senhor está caminhando entre nós. Na hora que eu falei isso, passou um vento assim, né? E a quadra fechada. Passou aquele vento, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor está aqui, sabe? Assim, aquela unção, aquela coisa, sabe? E às vezes quando a gente conversa assim, gente, quem aqui tem motivo para agradecer? Vamos ajoelhar? Aí todo mundo ajoelha. É o evangelho, é o que eu falo que eu não. É a base, né? É a base. É a base. A Bíblia está escrita assim: ó, se você vê um irmão com necessidade de comida ou de roupa e falar para ele, vai-te em paz, que proveito há? Nenhum. Não dá. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não, você sabe que muita gente às vezes fala para mim assim, fala, nossa, Leia, ora para mim arrumar um emprego melhor, que eu queria muito ajudar no projeto. Falo, amigo, quando você arrumar um emprego melhor, você vai me dizer que você não pode ajudar, porque você precisa comprar um carro. Aí quando você comprar o carro, você vai dizer que não pode ajudar, porque você precisa comprar uma casa. Porque quem quer ajudar, ajuda na hora com o que tem. Com o que tem, com o que pode. Você tem um pacote de bolacha, dá 4 bolachas. Mais uma história pra gente acabar essa parte. Eu acho que já tá chegando no nosso Já. horário. O Marco já tá balançando a cabeça aí já. Já. Eu teve uma fase na minha vida que eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E aí Deus falou pra mim assim, abençoa. Eu falei, não é de Deus não, é. Não, é o diabo falando no meu ouvido aqui. Não. Eu não dei. Passou um tempo, eu perdi esse emprego e nós ficamos num momento muito difícil financeiramente. E aí Deus falou eu tava tomando banho, nunca vou esquecer isso. Deus tava tomando banho e Deus falou pra mim assim, compra uma cesta básica e leve pra fulano. Eu falei, agora que azedou o pé do frango. Se quando eu tinha dinheiro eu não comprei, agora que eu não tenho nada, tá tudo apertado, como eu vou comprar? E outra coisa, como que eu vou falar pro meu amigo, que é meu parceiro? Ele vai falar, você tá achando que eu tô passando necessidade? Porque nós temos uma parcela de orgulho muito grande. E aí Deus ficou falando no meu ouvido, eu perdi para Deus. E aí eu fui lá, comprei a cesta básica, até agora não sei como. E aí eu liguei para esse meu amigo e falei, cara, eu não sabia como falar. Dificilmente você vai me ver tímido, mas nesse dia eu fiquei muito constrangido. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo, mas eu tava orando, que eu fui jogar a culpa para Deus. E Deus falou que era para eu levar para você uma cesta básica. Você aceitaria? E aí, ele falou, é resposta de oração. Eu falei, aceitou. Peguei meu carro, fui pra casa dele, cheguei lá, ele não tava, ele chegou depois. E aí eu subi, era um sobrado, eu subi com... Ele morava na parte de cima na época, e eu subi com a cesta básica no ombro, coloquei na mesa, a esposa dele conversou, damos risada, não sei o que lá, ficou aquela conversa, nós somos muito amigos. Ele chegou e agradeceu, não sei o que lá, somos muito amigos. Como eu sabia que ele tava ruim também, que nem eu, falei, não, hoje a pizza é por minha conta. Aí nós comemos tudo, aí ele abriu o pacote, o armário. Tinha no máximo meio quilo de farinha. E aí eu entendi naquele dia como é melhor dar do que receber. Então, o evangelho não é sobre o que eu consigo juntar. É quem eu consigo influenciar. Sim. Então, quer seja no dinheiro, quer seja numa oferta, numa cesta. E não é só dar as coisas. Por exemplo, é dar o ouvido para escutar uma lamúria, muitas vezes, uma reclamação, alguma coisa. Quem é o Alessandro para os amigos do Alessandro? Esses dias eu ajudei um amigo meu a fazer a parte elétrica da casa dele. Eu sou engenheiro, eu fui lá e nós fizemos a parte elétrica, eu fiz uma conta, eu ofertei na vida dele de dias de trabalho 15 mil reais. Quando eu vi a conta, eu não gosto dele nem de 5 mil, como que eu dei 15? Mas é o que eu posso fazer por ele.
E aí esse meu amigo foi me buscar no aeroporto de madrugada quando eu cheguei de viagem. Então, por isso que a Bíblia fala, lance o teu pão sobre as águas. Um dia, você não sabe nem de manhã, tarde, mas um dia, você vai ser abençoado por ela. Você está falando e eu quero te contradizer na questão da matemática, né? Você falando assim, quando você falou, 2 mais 2 são 4. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o resultado da divisão é a multiplicação. Então, uma e quando coisa... eu entendi isso. Eu falo, esse dia eu estava ministrando na sede, eu falei isso. Eu aprendi pela engenharia que eu primeiro somo, multiplico e depois divido. Mas o reino é completamente diferente. Eu subtraio e eu divido. E depois vem a multiplicação. Ele multiplica. E multiplica. Multiplica. Dá para explicar? Não. Não. Mas multiplica. Multiplica. A gente tem vivido situações até lá mesmo. Eu falo muito de lá porque é onde hoje está o meu coração, está com eles lá. Eu falo com o pessoal do Canadá quase todo dia. E eu vejo as pessoas, por exemplo, os imigrantes, que não têm o que comer, não são cristãos, batem na porta da nossa igreja. E lá eles encontram um prato de comida e encontram uma oração. Aí você fala, vai fazer falta. E eles estão me ensinando que nunca faz falta. Porque Deus sempre vai suprir, Deus sempre vai fazer, Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo amor que nele opera. O nosso Deus, ele tá além. Você falou isso lá no dia do culto lá na loja. Acho que você falou da lei da gravidade. Você Sim, deu um exemplo, foi da densidade. Da densidade lá do Machado. Até agora isso tira meu sono. Porque o ferro sempre vai ser mais denso que a água. O ferro é impossível pelas leis da física flutuar. E o pior é que a Bíblia fala que o profeta jogou um galho. Só que a madeira também é mais densa que a água. Então se tivesse colocado um isopor, um papel, poxa, aí eu poderia até esboçar alguma reação física. Mas não tem como explicar os milagres que nós vivemos. Não. Verdade. E você sabe que você até fez o comentário da loja, né? Que a minha loja é linda lá. Quando eu comecei a construir a loja, eu tinha R$230. Olha aí. Eu construí ela em 72 dias. Gastei R$280 mil. E eu tinha uma dívida de 400 mil. Como? Depois você me ensina. Vivendo dependência. Assim, o senhor falava, eu fazia. Faz tal coisa, eu fazia. Aí eu... Mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender. Aí eu entendi que Jesus, ele vai nos apresentando os seus amigos. Aí eu ligava para um amigo e falava assim, precisava de cimento e precisava de areia. Lé, quantos sacos você precisa? Eu preciso de tantos. Aí ele falava, tá tanto. Para retirar é tanto, para a gente entregar é tanto. Eu falava, e para pagar depois, como funciona? Ele falou assim, não, Lé, cimento a gente só vende à vista. Eu falava, não, que eu tô precisando de um saco de cimento, de umas coisas, estou na parte do reboco, e a provisão que o senhor mandou acabou. Eu fui fazendo até agora pela fé, só que agora eu tô nessa fase, eu tô precisando e não tenho. Quantos sacos você precisa de cimento? Tantos. Quantos metros de areia você precisa? Tantos. Tá bom. Quando você inaugurar, você me paga. Aí, liguei para um outro amigo, falei assim, preciso fazer toda a parte elétrica da minha loja e a parte hidráulica. Eu vou te passar a lista do que eu preciso. Você pode fazer um orçamento para mim? Ele fez o orçamento. Aí dá tanto. Aí eu falei para ele assim, nesse momento eu não tenho cheque, eu não tenho cartão, eu não tenho dinheiro. Será que você mandaria esse material para mim? Mas eu só vou conseguir te pagar assim que eu inaugurar. Ele falou, tudo bem, só que da lista que você me mandou, eu não tenho uma caixa d'água. Aí eu falei, não, tudo bem, se você puder me mandar todo o restante, a caixa d'água eu dou um jeito. Quando chega o material, chega a caixa d'água junto. Glória a Deus. Quando chegou a caixa d'água, aí ele me ligou e falou assim, olha, eu fui num amigo meu, comprei a caixa d'água, incluí na nossa conta, depois a gente resolve entre a gente. Falei, nossa, Deus, muito obrigado. Aí, quando chegou na véspera da inauguração, eu não tinha 1 centavo. Aí chegava um para fazer um serviço, eu falava, quanto é? Deus mandou dar de presente para você. Não cobrava nada. Chegava outro para fazer arrumar uma porta.
Quanto é? Deus mandou dar de presente pra você, não cobrava nada. E aquilo, vivendo um milagre, um milagre. O Eider, eu ia inaugurei no dia 7 de abril. Aí no dia 6, ele falou, Leia, como você vai inaugurar uma loja dessa com estacionamento no barro? Falei, Eider, se você sacudir, não cai uma moeda. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você consegue R$150? Falei, R$150? Aí liguei pro meu... Falei, peraí, liguei pro meu sogro. Eu chamei meu sogro de vô. Falei, vô, você tem R$150 pra me arrumar? Ele falou, eu tenho. Aí eu, Eder, meu sogro me arrumou R$150. Aí ele só deu um telefonema, pediu um caminhão de concreto lá com tantos metros, os caras vieram no mesmo dia, entregaram o concreto, paguei os R$150 pro funcionário dele. Falei, quando você não graça, me paga. Glória a Falei, Deus. Deus. Eu tenho aprendido muito com isso, Lé. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro é um cara bom de matemática, então eu tenho um problema com planilha. Eu sei, Deus tá me tratando. E pra acabar, pra gente orar, que senão o Marcos vai brigar com a gente. Eu fui. E isso é uma história muito louca. Eu cheguei na sede e falei assim: vou tomar café com o bispo. Tenho acesso, bati na porta, entrei. E aí ele falou assim, cadê a Ju? Tá aí? Tá, chama ela. Aí ficamos conversando, ficou eu, a Ju, o bispo e a pastora Érica. E ficamos conversando, batendo papo, dando risada. Aí ele falou pra mim assim, como tá o pessoal do Canadá? Eu falei, cara, eu tô com uma vontade de ir lá, meu. Poxa, mas eu só vou conseguir no final do ano. Ele falou, vamos ver isso aí. E aí, indo, ele me chamou outro dia e falou assim, ô Ale, quando que você consegue ir pro Canadá? E apareceu uma semana de folga na UMEC. Eu falei, eu consigo uma semana dia 15 de outubro. Ele pegou o telefone e falou assim, pode ir. A gente vai pagar a sua passagem. Eu falei, beleza, então, é passagem garantida, estadia tinha lá, mas tem lugar pra você ficar? Eu falei, tem. Eu falei, beleza, então agora eu vou. Juntei um dinheiro, falei, eu vou comprar dólar. Mas quando Deus quer te abençoar, ele faz uns negócios que você não sabe explicar. Eu fui na casa de câmbio, eu tava com dinheiro, igual você falou do churrasco. Não tinha dólar. Eu falei, como não tem dólar? Falei, moço, minha viagem é amanhã. A gente só vai receber depois de amanhã o dólar. Tá? Assim, a gente só tem assim. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu falei, moço, eu preciso de dólar porque eu vou pra casa dos outros. Como que eu vou chegar na casa de alguém sem levar um nada? Não tem. Cheguei no Canadá sem $1. Eu falei, que vergonha. Cabeça baixa, não falei pra ninguém. Senhor conheceu meu coração. Eu falei, eu vou onde eles mandarem e como que eles me derem. Eu não tenho dinheiro. Quando eu chego, tinha um envelope, uma oferta, por você ter disposto do seu tempo para vir nos abençoar. Fui pregar numa igreja um amigo nosso, uma oferta, você vem nos abençoar, toma uma oferta. Leia, eu tava com muito dinheiro. Eu não conseguiria comprar a quantidade de dólar que eu ganhei. Nossa. Não dava. Eu fui pagar, eu comecei a pagar café pros outros da manhã, eu ia com os outros tomar café. Aí chegou no Pastor Nelson, ele tava lá, eu peguei dinheiro e ofertei na obra dele. E tipo assim, eu falei pra Juliana, Ju, eu não tinha. Mas Deus tá me tratando. Tá. Sabe o que meu marido falou pra mim quando eu fui construir a loja? Ele falou assim, 0 é nada, né, Leia? Eu falei, 0 é nada. E menos 400 mil zeros? Aí eu falei, menos 400 mil zeros são muitos zeros. Ele falou, então, você deve R$400 mil. Você quer construir uma loja? Mas se você quiser, eu alugo uma sala pra você e pago R$500. Aí eu peguei e falei pra ele assim, os meus sonhos não cabem numa sala de R$500. E o meu Deus falou que vai fazer. E se ele falou que vai fazer, eu prefiro aceitar a oferta dele. Aí comecei todo o processo. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu dava risada, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu dava risada. Mas pastor Alessandro, no dia da inauguração, meu marido se converteu. Glória a Deus. Ele falou, Leia, eu vi o milagre. Eu vi o milagre. Eu vi. Eu falei, então, é sobre isso. Ele falou assim, então, a minha matemática não funcionou muito, não. Não, o que eu aprendi na universidade não funcionou com Deus, não. Gente, olha nós aqui contando história. Gente, olha, vamos lá de novo pro nosso livro Curados para Curar.
A gente está no Mercado Livre, em vários pontos de venda. Manda uma mensagem pra gente aí. Aí nos comentários a gente vai colocar o link do Mercado Livre. E vocês viram que esse bate-papo aqui tá muito legal. A gente tá... Eu tenho uma gravação que a gente fazia, a gente vai voltar a fazer. Senta que lá vem história. E esse podcast é exatamente isso aqui. Senta que lá vem história. E a gente aqui falando de coisas que o Senhor nosso Deus faz. E aqui, ó, um engenheiro que fala que faz planilha, mas com a própria boca confessando que ele voltou com o dinheiro dele para casa, não trocou o dólar, chegou lá achando que não teria nada, que iria depender de favores, e na verdade ele foi lá para abençoar pessoas. Olha como o nosso Deus é. Deus. Nosso Deus é assim, pastor. Ele é assim. Não é? Então vamos falar um tchauzinho pro pessoal. Você Eu primeiro. primeiro? Bom, foi um prazer estar com vocês. Que nós possamos aprender a ser essa pessoa sábia de provérbios, prudente, né? Que cada um de nós possamos refletir em tudo que ouvimos, em tudo que falamos, né? E que comece por nós, né? É isso, que a mudança começa em mim. Eu tenho visto que trabalhar, a Bíblia fala que aquele que edifica a casa, se o Senhor não edificar, em vão trabalha os edificadores. Então que nós possamos entender que nós vamos trabalhar igual formiga no inverno, no verão, para guardar para o inverno. Que nós não seremos preguiçosos, mas que a edificação da nossa vida e da nossa casa venha dele, para que o nome dele seja glorificado. Não a nós, mas a ele seja a glória, o louvor e toda a majestade, hoje e sempre. Amém. Mas você sabe que a cada dia eu aprendo mais que na nossa vida nós fazemos rascunhos e apresentamos para o Senhor. Porque o projeto final quem faz é sempre Ele. É isso aí. E é sempre muito maior do que o nosso. É isso aí. E quando a gente entende isso, a gente para de querer ajudar Deus. É. Como eu disse, eu quebrei 3 vezes. Todas as vezes que eu quebrei foi porque eu quis ajudar Deus. E aí ele falava para mim, e aí, até quando você vai colocar a sua mão? Até quando? Até quando a gente vai colocar a nossa mão? No nosso comércio, na nossa família. Não é na nossa força, é leve. Quando a gente faz na direção dele, é leve. Uhum. Às vezes a gente quer ir na prepotência, na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso entendimento. Mas é leve, é ele que confronta. E às vezes a gente fala tantas palavras. E parece que às vezes a gente faz tantas ações, às vezes, no nosso comércio, a gente fala tantas palavras para os nossos filhos. E parece que não entra, mas ele vem, ele só dá um sopro. Faz... E a pessoa muda, o comércio muda. Porque ele entra. Quando ele entra numa situação, não adianta. Já era. Nunca mais vai ser igual. Glória a Que Deus te abençoe. Ó, mais um podcast Curados para Curar e Empreender com Propósito sobre Provérbios. Hoje nós falamos da formiga. E aí? Você tá sendo igual a formiga ou você é um preguiçoso, uma preguiçosa? Que não tá pegando a rédea das suas coisas e falando, Deus, ó, chega, tô cansada. Tá aqui, ó. Cuida você. Que eu vou só obedecer aos seus comandos. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.